Enquanto isso, vamos para os nossos assuntos, começando com ele, o sobe e desce da NFL. Quando a gente fala de times que subiram, times que caíram, mas não apenas isso, times que surpreendentemente subiram e caíram, e vocês não estão prontos para os times que caíram dessa vez, sinceramente, porque são times que a gente não imaginava que teriam queda. Vamos começar pelos Rams, cara, time subindo. O Los Angeles Rams é uma coisa inacreditável pra mim, sinceramente. Minha câmera tá querendo, né? Tá querendo, né? Fazer graça. Vai ficar assim mesmo. O Los Angeles Rams é surpreendente. Sinceramente surpreendente por um motivo apenas. A gente esperava o pior time da divisão. E eu falava isso daqui com todas as letras, cara. A gente pegava o time do Los Angeles Rams. Quem é esse na defesa? Não faço ideia. Quem são os wide receivers sem o Cooper Kupp? Puka Nacua e Tutu Atwell. Parece um trava-língua bizarro. E o que a gente tá vendo? E um elemento a mais, tá? Que a gente falava. Sean McVay, teoricamente, pode estar encerrando sua carreira e tudo mais. E a gente não podia estar mais errado. Porque esse Los Angeles Rams não só tá jogando bem por causa do seu técnico, mas por causa do seu time. Essa defesa consegue parar ataques. Lógico que ela já teve seus problemas, mas essa defesa consegue parar ataques, como parou o ataque do Cardinals. Tudo bem. Não é essas coisas todas. Mas e esse ataque, cara? Que o Kyren Williams tá jogando bem, apesar de estar machucado nesse momento. Quem diria que Puka Nacua com Cooper Kupp seria melhor ainda? Matthew Stafford, a gente sabe que é um bom QB, mas a linha ofensiva não é a pior da liga. Commanders e Giants têm as piores linhas ofensivas da liga, com certeza. Mas esse Rams tá jogando bem e isso é uma doideira. Isso é uma insanidade. Hoje a gente fez o Power Ranking de top 10 lá da NFL Brasil, que vai ser postado nas redes sociais da NFL Brasil. E, cara, o Rams semana a semana tá subindo e já é capaz de chegar no top 10 da liga. Isso é uma loucura pra mim, Gui. E olha, eu vou falar a verdade, sempre tem os engenheiros de obra pronta. Eu não vi ninguém falando assim... Pô, eu sabia. Ninguém sabia, cara. Você acha que a descrença em cima do Rams é muito por causa da temporada seguinte à do Super Bowl, que foi tipo um desastre? Ressaca, né? Cara, eu vou falar que foi um desastre, foi uma ressaca gigante, mas eu acho que o maior motivo é a estratégia que eles usaram pra ganhar, que é o negócio de abrir mão de draft pra ganhar agora. Eles fizeram muito isso, mas muito mesmo, e aí acabou que a linha ofensiva, ainda hoje, tá? Me fala aí no chat do nada, quem que é o tackle do lado direito do Rams atual? Alaric Jackson. Quem que é o guard? Steve Avila. Cara, é uns caras que... Sinceramente, quem que é o grupo de recebedores? Agora todo mundo sabe do Puka, do Tutu, o Cooper Kupp voltou e tá jogando bem. Agora, me fala um linebacker que não seja o Aaron Donald. Eu sei que o Ernest Jones é um pouco mais conhecido e tudo mais. Aí você vê a secundária, Darion Kendrick, Colby Durant. Os caras estão começando a aparecer agora porque estão jogando um pouquinho melhor. Mas, cara, eu entrego muito isso no Sean McVay. É merecido, cara. É bem merecido. Ó, o Go Ramsey, fã do Golim, falou: eu falei antes da temporada que eles iam bem. Tá bom. Tá bom. Mas tá bom. Ué, se falou, é verdade. Vamos pro primeiro time que desce? Ah, esse daqui me deixa triste aqui. Eu acho que o Eagles foi o time mais decepcionante nessa semana, cara. Eu fiquei bem frustrado, assim. Sabe por quê? Eu vou falar por que o Niners não está aqui. O Niners não está nessa queda. Por quê? Porque o Niners, foi decepcionante, lógico, perder pro Browns. Mas primeira coisa eu quero deixar o mérito pra Cleveland, que é um timaço. E eu acho que o time de Cleveland tem uma defesa muito, muito, muito forte. E o ataque tá com o seu terceiro QB, que é o PJ Walker. Não é nem o DTR, nem o Deshaun Watson que tá se recuperando. Mais do que isso, Nick Chubb, que era uma parte importantíssima desse ataque, tá machucado fora da temporada. Aí você vê a defesa, e eu não quero passar pano pra essa defesa não, porque ela tomou do Ravens, tá? E por isso que eu gosto muito do time do Ravens. Mas contra o 49ers foi impressionante. Dado esse mérito para os Browns, os Niners perderam Christian McCaffrey, perderam Deebo Samuel, Brock Purdy fez um jogo ruim, e isso é muito, de novo, por causa da defesa dos Browns usando muita cobertura homem a homem, que foi muito interessante. Mas mais do que isso, cara, esse Niners ficou a um field goal. Desculpa. Ficou a um field goal, cara. Se fosse o Jake Moody escolhido na terceira rodada acertar o chute, eles estavam dentro. Eles tinham ganhado a partida. E hoje a gente estaria falando um pouquinho diferente. Então, realmente o 49ers me decepcionou, mas não tanto quanto o Eagles. Por quê?
Porque o Eagles, ele tava com problemas de lesão, com toda certeza. Perdeu jogadores importantes. O Lane Johnson ter se lesionado nessa partida me preocupa muito, porque depois que ele se machucou, foi ainda pior. Mas eu acho que o símbolo maior... Pô, A.J. Brown joga bem de qualquer forma, é impressionante. Mas eu acho que o símbolo maior dessa derrota pra mim é Jalen Hurts, cara. O Jalen Hurts fez um jogo que eu sinceramente achei que com a maturidade ele não teria um jogo ruim assim. Foi interceptado, teve interceptações ruins, jogou mal, deu uma... Cara, ele deu uma entregada, assim, na partida. Então, dá pra falar da defesa do Jets com certeza. É uma defesa que mesmo sem Sauce Gardner e DJ Reed jogaram bem. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. DeAndre Swift foi neutralizado, mas... É o Eagles, cara. O Eagles perdeu muito pra ele mesmo, cometendo turnovers e tal. E é o que o próprio Jalen Hurts falou depois. Você nunca vai esperar que um time com 4 turnovers vai ganhar a partida. Não existe, cara. É muito difícil. Isso é uma coisa muito rara de acontecer na NFL. A batalha de turnovers é um fato na liga. E isso acontece e faz parte. Então o Eagles me decepcionou muito, Guizera. Eu gostaria de ver Jalen Hurts menos apático, cara. Eu vejo uma apatia na expressão dele desde os primeiros jogos, assim. Ele não tem muito, tipo, estou desesperado ou estou contente, estou engajado. Não. Você não vê muita reação, né? Você vê uma cara de blasé ali que não muda, tá ligado? Perdendo ou ganhando. É muito estranho, velho. É verdade, isso acontece bastante mesmo. Então o Eagles, cara, os Eagles pegam os Dolphins no Sunday Night Football agora, tá? Então esse vai ser um jogo difícil porque o Dolphins tá tentando desmentir a teoria de que defesa ganha campeonato, cara. Porque eles não têm uma boa defesa, eles tomam 14 pontos no começo do jogo, mas você sabe que o ataque vai encaixar. Perdeu pro Bills, que eu acho que dá pra associar muito a critério de... era um jogo de divisão e tudo mais, mas ainda assim perdeu e todos os méritos pro Bills nesse sentido. Só que, cara, o Dolphins, eu realmente acho que depois desse jogo pros Eagles... eles podem ganhar marcando ponto pra caramba e de repente pressionando um pouquinho o Jalen Hurts. E a gente tem que aguardar também como é que vão ser essas lesões. Então, de qualquer forma, tô um pouco preocupado com o meu Philadelphia, de verdade. Vamos pro próximo time que subiu? Ah, como não, né? Já falamos um pouquinho deles aqui. Vamos falar de novo, que é o Cleveland Browns. Cara... o Cleveland Browns, essa eu tenho que admitir o meu erro aqui. Teve gente que falou que o Cleveland Browns poderia ir bem nessa temporada, e eu entendo os motivos, tá? Eu entendo que é porque o time tá fechadinho, porque fez drafts interessantes, eu sei que é uma defesa muito forte, mas eu não esperava o poder tão gigante que seria. O Browns teve 2 derrotas nessa temporada, uma pros Steelers, num jogo complicado, por poucos pontos, e uma contra os Ravens, que os Ravens dominaram. Lembrando que foi o DTR, que foi o quarterback titular, ele jogou muito mal e entregou qualquer chance de vitória, mas o Ravens jogou muito bem. Só que esse jogo com os 49ers faz com que toda a NFL fique com medo dos caras. Toda a NFL. Lembrando que esse é um time sem quarterback titular, o Deshaun Watson machucou e é questionável pro próximo jogo. Running back, o Kareem Hunt tá ruim e o Nick Chubb tá fora da temporada. Os wide receivers estão lá, mas sem gente pra passar é um pouco complicado. A linha ofensiva, ela é uma linha ofensiva, mas Jack Conklin tá fora da temporada. O Bitonio não jogou nas últimas partidas porque tava lesionado também. E, cara, Dawan Jones, o calouro, jogando contra Nick Bosa. E, cara, o Nick Bosa teve um sec, mas sinceramente não foi muito mais que isso. E aí você vê essa defesa, cara, que finalmente tudo encaixou. Olha essa defesa. Myles Garrett, Dalvin Tomlinson, Jordan Elliott e Zadarius Smith. Já são 4 jogadores de linha defensiva espetaculares. E vindo do Vikings, né, Zadarius Smith? Eu sei que ele passou por alguns times. Aí você vê os linebackers, Jeremiah Owusu-Koramoah. Que potencial que a gente viu nesse cara. Anthony Walker, Sione Takitaki. Um cara que chama Takitaki já merece os louros da vitória. Denzel Ward, Greg Newsome fazendo uma dupla de cornerbacks espetacular também. E aí, o Hailassi, cara, é um cara que ninguém sabe quem tá jogando bem. Rodney McLeod tá jogando bem. E aí o Thornhill e o Grant Delpit tá jogando bem. Então, esse Browns, eles enfrentam o Indianapolis Colts agora. Cara... esse Browns tem que ganhar a partida com a defesa amassando. Aí pega Seahawks, pega Cardinals, pega Ravens de novo, Steelers, Broncos. Tem alguns jogos aqui que não são tão difíceis pra esse Cleveland Browns. E com essa divisão toda embolada do jeito que tá, eu realmente não me surpreenderia se o Browns conseguisse arrancar uma vaga de playoff aí. Isso seria uma loucura e eu não esperava. Essa aqui eu tenho que admitir meu erro, Guizera. Eu vejo 2 vitórias nesse futuro breve do Cleveland. Contra o Seahawks? Tá? Olha lá, o cara torcedor. Eu também acho, cara. Mas eu acho que é muito um match de defesa contra o ataque de Seattle que na Red Zone é patético. Perfeito, então, imagina essa defesa desse porte com o Myles Garrett pressionando o Dino Smith, o que vai acontecer?
Então, o próximo jogo, sem o quarterback titular lesionado pra temporada, que a gente vai falar mais tarde, os próximos 2 são vitórias, cara. Então, o Browns tá subindo. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão do mundo. O último time que eu queria falar aqui, que é uma decepção pra mim, e que pra mim desce essa semana, é o Buffalo Bills. Cara, o Buffalo Bills vai enfrentar os Patriots fora de casa e eles são favoritíssimos e pra mim eles vão amassar. Não tenho a menor dúvida que eles vão amassar. Tem alguns jogadores defensivos que estão questionáveis pra partida, Greg Rousseau, Ed Oliver e tudo mais. Mas, cara, tá 4-2, ganhou. Tipo, é aquele negócio que o Zac Taylor falou essa semana, não existe vitória feia, feio é não ganhar. E isso é muito verdade. Mas o Buffalo me deu uma decepcionada nessas últimas 2 semanas. Você olha o 4-2, você fala, tá tudo certo. O Josh Allen já tem 13 touchdowns na temporada. O Stephon Diggs, mais um jogo de 100 jardas. O cara tem mais de 600 jardas em 6 semanas. Ele tem uma média de mais de 100 jardas com 5 touchdowns totais. Isso é espetacular. Mas, cara, sinceramente, esse é um Buffalo Bills que, na semana 1, perdeu para um Jets de Zach Wilson de um jeito bem assustador. Aí perde pro Jaguars lá em Londres de um jeito bizarro também, porque o Jaguars tem uma defesa muito boa que tá encaixando, mas, pô, é o Buffalo Bills, velho. E agora contra o Giants, um 14-9, que foram 3 quartos de nada ofensivamente. E eu acho que isso se resume a 2 problemas. A defesa do Bills tá tranquila, tá? Nunca cedeu mais de 20 pontos, só na derrota contra o Jets, eu tô falando nas vitórias, né? Nunca cedeu mais de 20 pontos, contra os Jets foi 22, contra o Jaguars foi 25, mas eu acho que passa por 2 problemas grandes. Primeiro no ataque, segundo na defesa. No ataque, o Josh Allen é inconstante, então a gente vê isso jogo a jogo, mas a gente também vê isso num jogo só. Então é um ataque que demorou pra engrenar. No final ele fez a conexão absurda pro Quinton Morris lá, que aliás, primeira recepção dele pra touchdown, e foi absurdo, beleza. Esse ataque é muito limitado a Stephon Diggs, cara. Muito. Gabe Davis, ele tem umas jogadinhas, mas também teve o fumble perdido e tudo mais. Eu acho que não é um cara que dá pra confiar tanto. Ele tem... É outro que é inconstante pra caramba. Dawson Knox, Dalton Kincaid, não estamos vendo esses caras. Então, eu pensei que esse era um time para ir atrás de um Jerry Jeudy, que os Broncos estão querendo abrir mão e tudo mais. E para mim, o outro segundo grande problema desse Buffalo Bills fica na defesa, que Matt Milano era uma alma nessa defesa. E depois que o Matt Milano foi embora, deu uma queda grande, cara. Deu uma queda grande e eu acho que isso pode preocupar. Contra o Giants, pô, você tá enfrentando o Tyrod Taylor, você tá enfrentando um time que o Saquon Barkley não tá funcionando, tomou só 9 pontos, beleza. Mas, cara, foi pro intervalo pela primeira vez desde 2019 sem fazer pontos, cara. Então, esse Bills me preocupa um pouquinho e eu acho que é um dos times que caíram nessa semana. Como eu, aqui, leigo, vejo o Bills? Eu vejo um time que tem dificuldade para ganhar de um time pior depois de uma performance ótima contra um time que era mediano. Contra o Washington fez uma vitória impressionante. Josh Allen parecia uma besta enjaulada. Dolphins também jogaram muito. Só que a queda é assim, né? Tipo, ganha do Dolphins. Exato. É muito estranho, ganha muito bem. Ganha de um time pior que é o Commanders. E aí, quando encontra um time ainda pior que é o Giants, consegue fazer uma vitória tão baixa, tão fraca. É muito estranho, cara. E vamos ser sinceros, esse altos e baixos do Bills não é de agora, cara. Esse é um time que fez aquele jogo espetacular 2 temporadas atrás contra o Chiefs, que beleza, podia ir pra qualquer lado, foram eliminados dos playoffs. Ano passado fizeram uma temporada fantástica, e aí contra o Bengals, na neve, em casa... Foi pífio, cara. E perderam. Foram eliminados. Então eu tenho receio de que o Bills... Pô, o Bills vai pra playoff, cara. Eu acho que o Dolphins ganha essa divisão, mas eu acho que o Bills vai pra playoffs. Só que ir lá, tá ligado? E quando pegar esses time bruto? Imagina um Browns com uma defesa absurda no momento que tiver, que a gente ainda tá muito cedo na temporada. Isso me preocupa um pouco. Então eu acho que... Eu tô na dúvida, Gui. Eu acho que o Bills é justamente isso. É o time que causa dúvidas nas pessoas. Tipo, não é um time que... A gente fala do Josh Allen há muito tempo. Mas a gente não consegue bater o martelo que, tipo, ele é elite, tá ligado? Porque ele tem esses lapsos malucos de vou inventar aqui e vou entregar o jogo, tá ligado? Eu acho que o que faz o Josh Allen ser elite é o clutch, é o famoso termo clutch, que é ser decisivo. Mas eu concordo, é um cara um pouco inconstante e isso dificulta muito. O baixo, o piso, né, que eles falam do Josh Allen é assustador, cara. É um jogo muito ruim. Mas o teto... Ele é esse jogador. Ele é o jogador de um teto absurdo, muito, muito grande, mas que
chega mais no teto do que no piso. E isso é a parte boa. Mas tem uma coisa que também é fato, assim, é que o Bills já foi piada por muito tempo por não chegar nos playoffs. Então, mudou essa figura. Hoje o Bills é um time de playoffs, e sim, é playoffs. Certeza. Mas é como você falou, a página 2 é dos playoffs pra lá, amigão. O que é que vocês vão fazer? Porque agora vai ter que ser montar uma equipe, tipo assim, já é uma equipe pra playoffs. Mas o que vocês vão fazer lá? Melhor. Exato. E mesmo sendo uma equipe pra playoffs, esse Jets tá louquinho pra ir pra playoffs, com uma defesa forte, ainda mais com a esperança de Aaron Rodgers, não sei o quê. E se 3 times vão pros playoffs, é porque esses 3 times têm que ir bem. Essa é uma divisão pegada. E se fosse pra chutar uma divisão com 3 times indo pra playoffs, eu chutaria na norte da AFC, que é o Bengals, Browns, Ravens e Steelers, que pra mim tá uma loucura.